espiritual, nosso anjo que nos acolhe, que nos sustenta nos momentos de mais dificuldades. Vamos seguindo até a nossa Mãe Maria de Nazaré, com esse seu carinho de mãe, com a sua proteção, que ela possa nos abraçar neste momento, nos envolver em vibrações amorosas, de tranquilidade, de amorosidade, de paciência e de tolerância para com aquelas pessoas que convivemos, que a nossa Mãe possa serenar os nossos corações, dulcificar as nossas palavras, para que assim cheguemos perto de Jesus, nosso Mestre amado, e possamos assimilar os seus ensinamentos, que possamos trazer para nossas vidas comportamentos adequados para que haja paz em nosso espírito, para que haja sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas ações do dia a dia, em nossos pensamentos e sentimentos. Vamos pedindo a esse nosso Mestre Jesus que nos envolva mais uma vez carinhosamente, nos enchendo de luz, de vontade de progredir, de se elevar cada vez mais. E vamos pedir a esse nosso Mestre Jesus que nos acompanhe até Deus, nosso Pai, para que possamos agradecer por todas as reencarnações pretéritas, especialmente esta presente reencarnação bendita, em que possamos aprender um pouco mais e rever as nossas faltas e os nossos equívocos e sermos pessoas melhores. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos ao nosso assunto de hoje, que é maravilhoso, é algo que precisa fazer parte da nossa existência, dessas experiências em que estamos aqui. Temos que ser gratos a Deus porque existem tantas almas, tantos espíritos querendo reencarnar, né? E é muito difícil, e nós aqui estamos. Então nós temos que agradecer, que aproveitar esses momentos de aprendizado, né? Então nós vamos falar sobre a caridade hoje. Todos podem trabalhar pelo bem, com bons pensamentos, alegria. A tristeza é a ferrugem do nosso espírito. É a ferrugem do nosso espírito. Nós vamos encontrar no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, também no Livro dos Espíritos, as perguntas 886, 88 a 889 e 919. Aí nós vamos achar mais esclarecimento a respeito desse assunto. E eu sempre passo esse recadinho que a espiritualidade sempre pede para a gente deixar claro para vocês, que o dia que vocês vierem nessa casa, que tiver uma preleção, né, vocês, durante essa semana toda, durante 7 dias, pegue o Evangelho, leia sobre esse capítulo aqui. Porque aqui é só 20 minutos, 15 minutos, a gente dá uma pinceladinha assim, e não dá para falar muita coisa. E a gente lendo, a gente vai entender mais. Tá? E a gente lendo, a gente vai se comunicar, que à medida que a gente está fazendo algo de elevado, nós estamos cercados dos nossos amigos espirituais bondosos, abnegados, que estão ali para nos ouvir, para nos envolver com a sua luz. Isso é muito importante. E gera energias positivas que vai favorecer a mim e a todos aqueles que estão à minha volta. E isso é muito importante. Nós precisamos nos equilibrar em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque tem muitas coisas difíceis que
tira a gente do eixo, deixa a gente desarmonizada, fatigada, nervosa, ansiosa. E a gente precisa buscar esses momentos de elevação para que quebre um pouco essas energias negativas, né, para que a gente consiga permanecer equilibrada, né, durante o dia. E isso é muito importante. Bom, gente, eu peguei do nosso companheiro, nosso dicionário companheiro, sobre a caridade. O que é a caridade? É uma virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Caridade é um ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos, sem contar que se nós somos criadores daquele momento de caridade, daquele sentimento, daquela ação, nós somos os primeiros a serem beneficiados. Né? Seja caridade conosco mesmo, nós precisamos fazer caridade conosco. Nós precisamos nos perdoar, nós precisamos acalmar o nosso coração, né? Nós precisamos sorrir, nós precisamos fazer amizades, nós precisamos trocar energia, né? Precisamos, então, isso é uma caridade para nós mesmos, né? Estudar, aprender, conhecer e trazer para as nossas vidas, porque não adianta nada a gente ler, estudar e não aplicar nada daquilo que a gente sabe. Isso se torna um egoísmo. Nós precisamos dividir aquilo que a gente consegue alcançar, né? Consegue entender, passar para o outro, seja com palavras, seja com atos, com ações. A gente precisa passar adiante, né? É que nem livros. As pessoas têm o hábito, né? Eu também tenho esse hábito de comprar um livro, ler, vou lá na estante lá, empresta às vezes para os outros, que as pessoas esquecem de trazer para a gente, quando a gente vai procurar não está lá, né? Mas a gente deveria ler o livro, passar ele para frente, para outros lerem, né? Então a gente precisa criar esse hábito, dividir aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe, com o outro que talvez ele não possa comprar e não possa ter naquele momento, né? Então, quando fala pobres desprotegidos da caridade material, da caridade moral e da caridade espiritual. Mas o que vem a ser isso? A caridade material é aquilo que diz respeito à necessidade da nossa matéria, do nosso corpo físico, né? A alimentação, por exemplo, é uma delas, a respiração é uma delas. Então, nós precisamos entender que essa caridade se chama caridade material. A caridade moral é aquela que faz com que a gente se eleve, que a gente se despeça dos nossos defeitos, dos nossos vícios, né? De uma vida errônea que de repente tenhamos tomado esse caminho. Então, precisamos cuidar dessa nossa caridade moral em nós e levar para o nosso irmão também, né? Às vezes a pessoa está em desequilíbrio e a gente não sabe porquê. Às vezes é por essa falta de sentimento que ela tem desse, da moralidade que ela tem como ser humano, como espírito, como cristão, entendeu? Não digo que nós viemos aqui para ser santo, ninguém vai sair daqui como santo, mas a gente tem que fazer o melhor por nós e pelos outros, não é isso? E a caridade espiritual é aquela quando você encontra alguém cansado, esgotado, né? Você vai lá dar um abraço, você vai lá e escuta a pessoa, né? Também ela faz parte da caridade moral. Não é só a caridade de dar esmola. Isso aí, essa caridade é muito fácil. Eu passo, dou alguma coisa a alguém que me pede. Só que isso não basta, porque muitas vezes nós passamos, nós damos, nem sequer olhamos para ele, nem sequer damos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ele ficaria mais feliz se ele recebesse uma boa noite, né? Se ele percebesse que nós percebemos a presença dele. Porque talvez fôssemos nós que estivéssemos ali naquele lugar. E nós gostaríamos muito que fizesse por nós aquilo que a gente pode e deve fazer pelo outro. Então, essa caridade, hoje em dia as coisas são tão difíceis que as pessoas não estão tendo muito material para doar, não.
Está todo mundo em dificuldade, perdeu o emprego, não tem como. Aqueles que ainda podem, ainda fazem, mas vocês vejam, diminuiu muito as pessoas que dão as coisas para os outros. Diminuiu demais, porque perderam seus empregos, estão ganhando menos, está muita dificuldade, né? Tudo muito caro. Mas a gente precisa separar um pouco para dar para eles, né? Não do que sobra, mas aquilo que a gente pode tirar um pouquinho do nosso. Olha, eu vou tomar um sorvete, mas esse sorvete eu posso pegar o dinheiro e dar para alguém que me pede, eu posso passar sem aquele sorvete daquele dia, né? Eu posso comprar um outro sorvete outro dia. E a caridade moral e espiritual é aquela que exige que a gente dê o nosso tempo. A gente precisa ter um tempinho para doar para aquele, para sentar, para ouvir as queixas dele, as dores dele, o sofrimento dele. Porque a gente sabe que quando a gente fala alguma coisa, desabafa, parece que tirou um peso das nossas costas, né? Não é isso? Isso faz diferença, caridade moral, caridade espiritual. E muitas vezes, aquela pessoa está precisando de uma caridade moral, ela tem tudo, mas falta muita coisa para ela. Falta aquele lado espiritual, aquela força, aquela energia que ela precisa para continuar vivendo. Então vamos pensar muito nisso. Eu quero ler um texto aqui do Paulo de Tarso, né? Capítulo 13, versículo 13 de Coríntios, né? É isso que ele fala. Que diz assim, ele diz que essas três essências aqui, esses três sentimentos aqui, é o que gira, é o que comanda a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, é que comanda a gente com equilíbrio e harmonização. Essas três. E ele fala assim, a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança, aqui tinha um amor, tá? Eu esqueci de pôr, mas o amor está representando a caridade, porque a caridade nada mais é do que o amor em ação, né? Eu estou fazendo aquilo por amor, eu estou agindo através da caridade por amor. Então ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei, como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Eu peguei essa daqui, achei estranha, mas é essa mesmo. Como o sino que ressoa ou prato que retine. É isso. E ele ainda fala, tem várias citações de Paulo que são muito importantes a respeito da caridade, que diz assim, ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei, porque o amor é que move a gente. É o amor que permite que a gente exerça todos os outros sentimentos. O sentimento da benevolência, o sentimento da indulgência, é o amor. Se eu tenho amor por alguém, eu jamais vou comentar ou falar em voz alta dos erros dela, né? Trazer a público os erros dela. Eu tenho, por que eu vou mostrar? Né? Vou expor os dela. Né? Os meus estão bem guardadinhos, então a gente não tem esse direito. Temos que ter a caridade de não ofendê-la, temos que ter o amor de protegê-la, de ampará-la, né, para que ela possa se sentir bem. O que a gente puder fazer de bem pelo nosso próximo, nós precisamos fazer. E, mas eu não fiz até agora, porque eu não tenho tempo. Comece hoje. Comece hoje olhando para uma pessoa, procurando buscar, prescrutar ali o sentimento dela, a dor dela, o olhar dela. Olhe nos olhos dela. Dizem que os olhos é a janela da alma. E é verdade. Preste atenção, olhe nos olhos de alguém. Todos nós temos essa capacidade de sentir. Se a gente estiver querendo sentir, a gente sente. Se a gente tiver tempo para parar um pouquinho, não um abraço, olha o mundo, não vai transmitir para você. Então é muito importante que a gente
alimente esse amor todos os dias dentro de nós, para que a fé se fortaleça, a esperança continue. Que a esperança é a crença no futuro, né? Se eu tenho esperança de conseguir um bom trabalho, eu vou estar feliz, eu vou estar lutando, eu vou estar buscando aquele trabalho. Porque a esperança está me movendo ali, ela está me dizendo que eu vou conseguir, que eu preciso lutar, que eu preciso buscar isso. Né? E a gente se envolve cheia de vontade, de esperança, e vai praticar a caridade. E vai exercer o nosso amor em benefício do próximo, em benefício da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de trabalho. Todos os lugares são momentos para a gente praticar a caridade. Todos os lugares. Onde quer que a gente vá. Não precisa ter alguém ali pedindo uma esmola para a gente falar, olha, eu fiz a caridade. Não, de repente eu dei um abraço em alguém que está esperando aquela energia daquele abraço para se levantar. Eu disse uma palavra de elevação, né? Eu conversei um pouco com ele, eu ouvi, ele está praticando a caridade. E todos nós podemos praticar essa caridade. A prece é uma caridade. A prece chega em outros mundos. Imagina em outros países, em outros continentes. Não chega. É só você ter fé, você acreditar e fazer aquela prece e dirigir aquela pessoa. Chega. Chega. Então a gente precisa acreditar mais nas nossas preces, nas nossas orações, nas nossas ações, nos nossos bons sentimentos que todos nós temos, né? A gente precisa, qualquer um de nós pode fazer o que quiser. Então, ao invés da gente querer fazer algum mal, não perder tempo, né? Vamos fazer o bem, que aquilo vai beneficiar. Porque se for fazer o mal, ou desejar o mal, ou pensar o mal, eu vou ser a primeira a receber aquele impacto do mal. Então vamos usar de sabedoria para que a gente possa, né, caminhar com Jesus. E isso é muito, muito importante. Então a gente precisa buscar pessoas, ONGs, pessoas, eu não conheço ninguém que faz um trabalho de caridade. Nossa, gente, se você não puder andar, vai no seu quarteirão que você vai ajudar. Pergunta para a sua vizinha se ela está se sentindo bem, como é que ela está, se ela precisa de alguma coisa. Né? Então a gente precisa buscar pessoas, homens, para que a gente possa se juntar e praticar a caridade. Nós podemos praticar sozinhos. A prece, sair andando, parar um pouco, conversar com alguém que está sentado na calçada. Boa tarde, como é seu nome? Meu nome é fulano, vamos conversar um pouquinho. Isso faz bem para a gente e para ele. Então é preciso que nós possamos arregaçar as mangas, né? Levantar o nosso olhar, né, em direção ao outro e se encher de coragem, se encher de alegria, de esperança. Ficar pensando mal dentro de casa, ficar pensando em doença dentro de casa, enferruja, né? Cria ferrugem no nosso espírito. Nós temos que pôr no nosso espírito as nossas energias em movimentos. Ela não pode ficar parada. Em movimento. A nossa mente, o nosso coração, os nossos braços, as nossas mãos, seja lá o que for, que seja melhor para um e para o outro, naquele momento. Então a gente precisa buscar isso. E sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Então é por isso que eles recomendam que a gente faça caridade, mais caridade material, com as pessoas que não podem nos retornar aqui, não podem nos devolver aqui. Que a gente vai fazer com vontade, a gente acostuma com aquele exercício e faz com qualquer um. A outra caridade no âmbito espiritual. Isso é muito importante. Façamos o bem sem olhar a quem. Façamos o bem pelo bem. Pratiquemos a caridade do nosso Mestre Jesus. Então vamos pensar sobre esse tema, pensar o que eu estou fazendo, será que eu já fiz? Será que eu parei de fazer? Será que eu preciso começar hoje?
A gente nunca deve falar que eu vou começar amanhã, que amanhã a gente fala, amanhã, hoje não deu, amanhã eu faço. Então, eu quero fazer, eu posso sair daqui, deixar alguém na rua, um amigo, uma pessoa, uma boa tarde, começar a conversar com ela. É meio estranho? É meio estranho, mas a gente acostuma com isso. A gente tem que olhar para o nosso irmão que está ali do lado, né? Olhar para ele com amor, com carinho. Nem que você não fale com ele, mas olhe, gera um pensamento de saúde, de bem-estar para aquela pessoa, de alegria, de tranquilidade. Ela vai receber. Né? Então é isso, gente. Vamos buscar os nossos amigos espirituais mais uma vez e doar o que temos de melhor, para que eles possam utilizar em favor dos menos favorecidos, dos necessitados de toda ordem, seja material, moral e espiritual. Vibremos pelo nosso planeta Terra. Vibremos por todos os países, continentes, todos os lugares onde haja pessoas. Vibremos pelo nosso país. Vamos vibrar pelas guerras que estão acontecendo, pelas catástrofes da natureza. Vibremos pelos moradores em situação de rua. Vibremos pelos seus familiares também, que muitas vezes sofrem com isso. Vibremos por todas as casas que acolhem a criança, o velho e o adolescente e o jovem abandonado. Vibremos por todos os lares que vivem em desarmonia, para que a paz se instale nos corações daquela família, de todos. Vibremos pela nossa família, pelos nossos amigos, companheiros de trabalho. Vibremos por todas as casas que auxiliam o homem a caminhar para Deus. Vibremos pela nossa casa, que nos acolhe semanalmente. E vibremos por nós mesmos, para que possamos refletir sobre o tema de hoje e podermos dar início ao nosso exercício de caridade. E assim, dizemos graças a Deus. Uma boa tarde a todos, um bom tratamento.